Prefácio. Assassinos econômicos, AES, são profissionais altamente remunerados cujo trabalho é lesar países ao redor do mundo em golpes que se contam aos trilhões de dólares, manipulando recursos financeiros do Banco Mundial, da Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, usam além de outras organizações americanas de ajuda ao exterior. Eles os canalizam para os cofres de enormes corporações e para os bolsos de algumas famílias abastadas que controlam os recursos naturais do planeta. Entre os seus instrumentos de trabalho incluem-se relatórios financeiros adulterados, pleitos eleitorais fraudulentos, extorsão, sexo e assassinato. Eles praticam o velho jogo do imperialismo, mas um tipo de jogo que assumiu novas e aterradoras dimensões durante este tempo de globalização. Eu sei do que estou falando. Eu fui um AE. Escrevi este texto em 1982 como as palavras iniciais para um livro ao qual atribuí o título provisório de Consciência of Economic Hitman. O livro é dedicado aos presidentes de 2 países, homens que haviam sido meus clientes, a quem eu respeitava e considerava como consciências semelhantes à minha. Jaime Rollidos, presidente do Equador, e Leonardo Rijos, presidente do Panamá. Ambos acabavam de morrer em desastres aéreos. A morte deles não foi acidental. Eles foram assassinados porque se opunham àquela fraternidade de chefes de corporações, de governos e de bancos cuja meta é o Império Mundial. Nós, os AES, fracassamos no nosso trabalho de cooptar Rollidos e Torrijos, e os outros tipos de matadores, os chacais a serviço da CIA que vinham imediatamente depois de nós, entraram em ação. Fui persuadido a parar de escrever este livro. Retomei a redação dele ainda umas 4 vezes nos 20 anos seguintes. A cada ocasião, a minha decisão de recomeçar era influenciada pelos acontecimentos mundiais do momento, a invasão americana do Panamá em 1989, a Primeira Guerra do Golfo, a Somália, o surgimento de Osama Bin Laden. No entanto, as ameaças ou subornos convenciam-me a parar. Em 2003, o presidente de uma importante editora americana subsidiária de uma poderosa corporação internacional leu o rascunho do que agora se tornou Confissões de um Assassino Econômico. Ele o classificou como uma história emocionante, que precisa ser contada. Então ele deu um sorriso triste, abanou a cabeça e me disse que, se os executivos da sede mundial da empresa fizessem alguma objeção, não poderia assumir os riscos de publicar a obra. Aconselhou-me a transformá-la em obra de ficção. Poderíamos promover a sua imagem nos moldes de um romancista como John Le Carré ou Graham Greene, mas esta história não é ficção, é a história verdadeira da minha vida. Outro editor, mais corajoso, não subordinado a uma corporação internacional, concordou em me ajudar a contá-la. Esta história precisa ser contada. Vivemos em uma época de crises terríveis e de enormes oportunidades. A história deste assassino econômico em particular é a história de como chegamos ao ponto onde estamos e por que atualmente deparamos com crises que parecem insuperáveis. Esta história precisa ser contada porque só depois de compreender os nossos erros do passado seremos capazes de aproveitar as oportunidades que surgirem no futuro. Porque o 11 de setembro aconteceu e também a Segunda Guerra no Iraque. Porque além das 3.000 pessoas que morreram no 11 de setembro de 2001, pelas mãos de terroristas, outras 24.000 morreram de fome e causas semelhantes. Na verdade, 24.000 pessoas morrem a cada dia porque são incapazes de obter o alimento necessário para o seu sustento diário. Mais importante ainda, esta história precisa ser contada porque hoje em dia, pela primeira vez na história, uma nação tem a capacidade, o dinheiro e o poder de mudar tudo isso. É a nação em que eu nasci e aquela qual servi como um AE, os Estados Unidos da América. O que, afinal, acabou me convencendo a ignorar as ameaças e os subornos. A resposta breve é que a minha filha única, Jéssica, terminou a faculdade e foi viver por conta própria. Quando, há algum tempo, eu disse a ela que estava pensando em publicar este livro e contei-lhe sobre os meus temores. Ela comentou: "Não se preocupe, pai. Se eles pegarem você, eu continuo de onde você parou. Precisamos fazer isso em nome dos netos que espero lhe dar algum dia." Esta é a resposta breve. A versão mais extensa tem a ver com a minha dedicação ao país em que fui criado. Tem a ver com o meu amor pelos ideais expressos pelos fundadores e patriarcas desta nação. Tem a ver com o meu profundo compromisso com a República Americana que hoje promete vida, liberdade e a busca da felicidade a todas as pessoas, em qualquer lugar. E também tem a ver com a minha determinação, depois do 11 de setembro, de não permanecer mais omisso enquanto os AES transformam essa república num império mundial. Esse é o conceito por trás da versão mais extensa da resposta. O conteúdo que o fundamenta é desenvolvido nos capítulos a seguir. Esta é uma história verídica. Eu a vivi, cada minuto. As visões, as pessoas, os diálogos e os sentimentos que traduzo aqui são todos parte da minha vida. Esta é a minha história pessoal, e ainda assim aconteceu dentro do contexto maior dos acontecimentos mundiais que moldaram a nossa história. Trouxeram-nos até o ponto em que nos encontramos hoje e formam o alicerce do futuro dos nossos filhos. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para representar essas experiências, essas pessoas e esses diálogos com a maior exatidão possível. Toda vez que discuto acontecimentos históricos ou recrio diálogos com outras pessoas, faço com a ajuda de diversas fontes, documentos publicados, registros e anotações pessoais, materiais diversos colecionados, meus e de outras pessoas que participaram dos acontecimentos, os 5 rascunhos que esbocei anteriormente, e relatos históricos de outros autores, em especial os publicados recentemente e que revelam informações que antes eram classificadas ou não estavam disponíveis por outras razões. As citações são listadas como notas, no fim do livro, permitindo aos leitores interessados aprofundar-se nesses assuntos. O meu editor perguntou-me se nos chamávamos mesmo de assassinos econômicos asterisco. Eu lhe garanti que sim, muito embora normalmente apenas pelas iniciais. Na 3 Verdade, no dia em que comecei a trabalhar com a minha professora Claudine, em 1971, ela me informou: "A minha missão é transformar você num assassino econômico. Ninguém pode saber sobre o seu envolvimento, nem mesmo a sua mulher." Então ela acrescentou um tom mais grave ainda: "Depois que entrar, será para o resto da sua vida." Depois disso, ela raramente usou o nome por extenso. Éramos simplesmente AS. O papel de Claudine é um exemplo muito interessante da manipulação que está por trás do negócio em que entrei. Bonita e inteligente, ela era altamente eficaz. Percebia os meus pontos fracos e os usava da melhor maneira possível em benefício próprio. O trabalho dela e a maneira como o executava exemplifica o grau de sutileza das pessoas por trás daquele sistema. Claudine movia os pauzinhos quando explicava o que eu seria convocado a fazer. Meu trabalho, dizia ela, era encorajar os líderes mundiais a tornar-se parte de uma vasta rede de relações de trabalho que promove os interesses comerciais americanos. No final, esses líderes estarão completamente enredados numa teia de débitos que garante a sua lealdade. Podemos manobrá-los como quisermos, para satisfazer as nossas necessidades políticas, econômicas ou militares. Eles, por sua vez, sustentam as suas posições políticas oferecendo ao povo parques industriais, usinas energéticas e aeroportos. Os proprietários de empresas de engenharia e construção americanas tornam-se fabulosamente ricos. Hoje vemos os resultados desse sistema revoltar-se contra a sociedade. Os executivos das nossas mais respeitadas empresas contratam pessoas com base em remunerações que beiram o trabalho escravo para jornadas escorchantes em condições de trabalho desumano em fábricas com as piores condições de trabalho nos 6 países asiáticos. As companhias petrolíferas não fazem outra coisa a não ser bombear toxinas nos rios das florestas tropicais, matando conscientemente pessoas, animais e plantas e cometendo genocídio entre as culturas seculares. A indústria farmacêutica nega medicamentos para salvar as vidas de milhões de africanos infectados com o vírus do HIV. 12 milhões de famílias dentro dos próprios Estados Unidos preocupam-se sobre
sobre como obter a próxima refeição. O setor energético cria uma Enron. O setor administrativo cria uma Henderson. A relação entre a renda de um quinto da população mundial nos países mais ricos e um quinto dos mais pobres passou de 30 para ela em 1960 para 74 para ela em 1995. Os Estados Unidos gastam mais de 87 bilhões de dólares na condução da guerra no Iraque, enquanto as Nações Unidas calculam que com menos da metade dessa quantia seria possível água potável, alimentação adequada, saneamento básico e educação elementar para todas as pessoas do planeta. 6 E nós, os americanos, ainda nos perguntamos por que os terroristas nos atacam. Alguns poriam a culpa pelos problemas atuais numa conspiração organizada. Eu gostaria que fosse assim tão simples. Os integrantes de uma conspiração poderiam ser localizados e levados a julgamento. Esse sistema, no entanto, é alimentado por algo muito mais perigoso que uma conspiração, e movido não por um pequeno grupo de homens, mas por um conceito que se tornou aceito como uma doutrina sagrada, a ideia de que todo crescimento econômico beneficia a humanidade e que quanto maior o crescimento, mais amplos são os benefícios. Essa crença tem também um corolário, de que as pessoas que são mais bem-sucedidas em estocar os combustíveis do crescimento econômico devem ser exaltadas e recompensadas, ao passo que as que nascem nas margens estão disponíveis à exploração. Está claro que esse conceito é errado. Sabemos que em muitos países em crescimento econômico beneficia apenas uma pequena parcela da população e pode na verdade resultar em circunstâncias cada vez mais desesperadas para a maioria. Esse efeito é reforçado pela crença do corolário de que os líderes dos setores que impulsionam esses sistemas devem desfrutar de uma posição privilegiada, uma crença que está na base de muitos dos nossos problemas atuais e é talvez também a razão pela qual abundam teorias conspiratórias. Quando homens e mulheres são recompensados pela cobiça, a cobiça torna-se um elemento motivador de corrupção. Quando equiparamos o consumo ávido dos recursos da terra com uma valorização que se aproxima da santidade, quando ensinamos aos nossos filhos a admirar pessoas que levam uma vida de abundância e quando definimos grandes sectores da população como subservientes a uma elite minoritária, estamos procurando problemas e conseguimos. No seu esforço para expandir o império mundial, as corporações, os bancos e os governos, coletivamente a corporatocracia, usam as suas forças financeiras e políticas para assegurar que as nossas escolas, empresas e meios de comunicação apoiem tanto seu conceito falacioso quanto seu corolário. Eles nos levaram a um ponto em que a nossa cultura mundial é uma máquina monstruosa que requer quantias exponencialmente cada vez maiores de combustível e manutenção, de modo que no fim ela terá consumido tudo. O que se verificará sem nenhuma escolha a não ser devorar a si mesma. A corporatocracia não é uma conspiração, mas os seus integrantes adotam valores e metas comuns. Uma das funções mais importantes da corporatocracia é expandir e fortalecer continuamente o sistema e para todo o sempre. A vida daqueles que o fazem acontecer e os seus bens materiais, as suas mansões, iates e jatos particulares são apresentados como modelos para nos inspirar a todos a consumir, consumir, consumir. Todas as oportunidades são aproveitadas para nos convencer de que comprar coisas é o nosso dever cívico, que a pilhagem da terra é boa para a economia, portanto, atende aos nossos mais elevados interesses. As pessoas como eu recebem salários escandalosamente elevados para promover a licitação do sistema. Se falhamos em nosso trabalho, uma forma de matador ainda mais maligna, o chacal, entra em cena. E se o chacal falha, então a tarefa recai sobre os militares. Este livro é a confissão de um homem que, desde o momento em que se tornou um AE, participou de um grupo relativamente pequeno de pessoas. Hoje as pessoas que desempenham tarefas semelhantes são mais numerosas. Elas têm títulos mais eufemísticos e transitam pelos corredores de empresas como a Monsanto, a General Electric, a Nike, a General Motors, a Walmart e praticamente a grande maioria das outras principais corporações mundiais. Num sentido muito real, Confissões de um Assassino Econômico é a história tanto minha quanto daquelas pessoas. É também a sua história, a história do seu mundo e do meu, do primeiro império verdadeiramente mundial. A história nos ensina que a menos que modifiquemos essa história, é certo que o fim será trágico. Os impérios nunca duram para sempre. Todos eles acabam em desastre. Eles destroem muitas culturas à medida que correm para uma dominação cada vez maior, e então acabam por cair. Nenhum país nem uma reunião de países pode subsistir a longo prazo pela exploração dos outros. Este livro foi escrito para que possamos retomar as rédeas da nossa história e consigamos refazê-la. Estou certo de que, quando um número suficiente de nós tomar consciência de como estamos sendo explorados pela máquina da economia que cria um apetite insaciável pelos recursos mundiais, resultando em sistemas que fomentam a escravidão, não iremos mais tolerá-la. Vamos reassumir o nosso papel num mundo em que uns poucos nadam na riqueza e a maioria chafuda na miséria, poluição e violência. Vamos nos comprometer a tomar o curso em direção à compaixão, à democracia e justiça social para todos. Admitir o problema é o primeiro passo no sentido de encontrar a solução. Confessar um pecado é o começo da redenção. Que este livro seja, então, o começo da nossa salvação. Que este livro nos inspire a encontrar novos níveis de dedicação e nos leve a realizar o nosso sonho de sociedades mais equilibradas e dignas de respeito. Sem as muitas pessoas cuja vida compartilhei e que serão relatadas nas páginas a seguir, este livro não teria sido escrito. Com elas tenho uma dívida de gratidão pelas experiências e lições. Além dessas pessoas, agradeço aquelas que me encorajaram a sair do limbo e contar a minha história. Stefan Restachafen, Bill e Lini Twist, Enkemp, Athofe, entre tantas outras que participaram das viagens e dos seminários de mudança do sonho, especialmente os meus cofacilitadores, Eve Bruce, LYN Robert Serrick e Mary Kendall, além da minha incrível esposa e parceira ao longo de 25 anos, Winifred, e a nossa filha Jéssica. Sou grato a muitos homens e mulheres que contribuíram com ideias e informações sobre os bancos multinacionais, corporações internacionais e opiniões políticas sobre vários países, com um agradecimento especial a Michael Benelli, Sabrina Bologni, Juan Gabriel Carrasco, Jamie Grant, Paul Shaw e muitos outros, que preferem permanecer anônimos mas que sabem quem são vocês. Depois de concluído o texto original, o fundador da editora Berret Queller, Steven Piersanti, não só teve a coragem de me receber como também dedicou horas incontáveis do seu trabalho brilhante de editor, ajudando-me a preparar e acabar cada vez melhor o livro. Os meus mais profundos agradecimentos a Steven, a